Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca do poder do ambiente e falar que você não vai conseguir vencer o seu ambiente, literalmente. Quando a gente para pensar a esse respeito, nos vem à mente a seguinte pergunta: você trairia a pessoa que está do seu lado? Você trairia seu pai? Você trairia sua mãe? Você trairia seus irmãos? Você trairia sua namorada, sua esposa? Você trairia seu esposo, seu irmão, seu pai, sua mãe, o que quer que fosse? Faça-se essa pergunta e responda com sinceridade, pensando bem nas suas respostas. Se você me perguntar para mim e quisesse de fato saber a minha resposta, eu já adiantaria: sim, eu trairia. Como assim, Micael, você trairia? Eu trairia. Sabe por quê? Porque falar que não trairia é você entrar em contradição com a sua própria natureza e também com a própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Porque nas instruções de Jesus ele fala para nós que nós não devemos combater o mal, nem devemos peitar, ou seja, ir para cima do mal para tentar vencer o mal ou o pecado. Pelo contrário, nós temos que pedir força a Deus para fugir da presença do mal. Nós temos que pedir a Deus para nos capacitar e nos dar uma medida de escape para que a gente possa desviar do caminho do mal. Porque nós sozinhos não conseguimos vencer um ambiente que é projetado para ser um ambiente que vai nos prejudicar ou nos moldar para se transformar em algo bom ou em algo ruim. E quando a gente para poder pensar nisso, a nossa resposta 100% sincera, ela tem que ser transparente, é que de fato, se você colocar o contexto correto, se você colocar a influência correta, se você colocar no período de tempo específico, você é condicionado e provavelmente você vai trair a pessoa a qual você ama. E já dizia Maquiavel, as pessoas elas tendem a atrair mais quem elas amam do que propriamente a quem elas temem. Porque elas têm a mania de saber quem elas amam, têm a capacidade de perdoá-las. Mas a pessoa a qual ela teme, elas ficam com receio de sofrer uma punição e sabe que a punição ela virá de forma imediata e muitas das vezes sem proporção a qual ela feriu aquela pessoa, entende? Então, ou seja, a proporção ela pode ser muito maior. Quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos e utilizamos da sinceridade e da transparência, o ambiente a qual você está, ele te molda, ele te influencia. É só você ficar tempo demais exposto dentro daquele ambiente que quando menos você esperar, você está se comportando de determinada maneira. Existe algo na psicologia que se chama-se praxis, que é o quê? Você colocar duas pessoas juntas, uma das outras, a qual elas não são muito de ter uma afeição, ou seja, elas não vão muito uma com as caras das outras, não se gostam tanto. E aí você coloca elas para trabalharem juntas, para desenvolverem projetos juntos, para colaborarem, para cooperarem. E a própria psicologia explica que depois de um determinado período de tempo, essas duas pessoas, o cérebro delas vão se habituando umas às outras, elas aprendem a se suportarem e automaticamente elas passam a relevar aquela antipatia que elas tinham umas pelas outras e passam a colaborarem. Automaticamente elas passam a viver em harmonia. Depois de um tempo, elas acabam desenvolvendo até sentimento uma pelas outras. Isso, tem vários testes que mostram isso, tanto com pessoas bonitas e pessoas feias, pessoas que se gostam, pessoas que não se gostam, tem várias experiências mostrando isso. E aí quando a gente começa a observar, a gente vê que sim, se você está num ambiente de pessoas que a prioridade delas é só beber, só fumar, só andar em bar, só andar em balada, fofocando, denigrindo a imagem das pessoas, só fala besteira de futebol, de Copa do Mundo, de novela, de filmes, de séries, de gastar, de consumismo, de ódio, de raiva, pode ter certeza. Se você é uma pessoa boa nesse ambiente, num período de tempo, geralmente de 1, 2 anos, você começa a pegar, não totalmente, mas pouco a pouco você começa a ceder. Aquilo que outrora você não cederia, você começa a ceder e começa a se tornar tolerante para com o comportamento dessas pessoas. Quando menos esperar, você vai estar na mesma mesa que essas pessoas. Ou você pula fora, ou você acaba sendo influenciado.
E como tem aquele ditado que diz que passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo, as outras pessoas, elas vão colocar você no mesmo balaio dessa galera. Ou seja, você vai ser tido como perdedor andando nesse tipo de ambiente. Isso é fato. Esses dias aconteceu uma situação aqui, onde eu trabalho, uma situação muito delicada e que me deixou muito reflexivo e ao mesmo tempo indignado. Uma das coisas que eu observei bastante ao longo desses anos todos trabalhando com todos os tipos de público, tanto masculino quanto feminino, é que quando o homem ele não gosta de outro homem ou de uma pessoa, ele é na lata. A expressão dele é direta, é reta. Todo mundo sabe que os caras não se gostam e eles fazem questão de mostrar que eles não se gostam. Beleza? Eles fazem questão, já tá nítido isso. Então eles não ficam de joguinho por trás, de manipulação, não. Eles já falam, não gosto daquele cara, pronto, acabou. Já a natureza da mulher, ela utiliza de meios obscuros e ocultos para denegrir a pessoa a qual ela não concorda, a qual ela não simpatiza. E no ambiente de empresa é muito comum, principalmente no ambiente que tem muitas mulheres. Eu falo isso com propriedade porque eu trabalho nesses ambientes, já trabalhei, até hoje ainda trabalho e eu observo muito isso. No ambiente de mulheres existe uma competição, porque a natureza feminina ela é competitiva. E existe uma competição, e principalmente quando entra pessoas para trabalhar, essas pessoas são mais novas, são mulheres também, e principalmente quando essas mulheres, elas têm algo que chama a atenção, principalmente seja através do seu comportamento, seja um comportamento discreto, seja até mesmo a beleza, seja o jeito de se comportar, ou seja uma religião específica, essas outras mulheres, elas começam a fazer os joguinhos de manipulação para tentar descaracterizar essas mulheres que acabaram de entrar. É assim que funciona na prática. Se você nunca teve experiência, seja bem-vindo ao mundo real. Eu observo tudo isso e fico olhando e falo, caramba. E esses dias aconteceu uma situação bem chata e específica, onde as pessoas utilizaram de religião, pasmem, utilizaram de religião para ameaçar uma pessoa só porque não gostaram do jeito da outra pessoa. E aí fizeram todo um trabalho de ficar falando pelas costas das pessoas, em público, em refeitório, soltando piada, fazendo picuinha, intriga, falando de um, falando de outro, aquele famoso leve e traz. E de repente falaram que iriam utilizar de meios religiosos para fazer um trabalho na vida da moça. E aí a moça teve um episódio de crise, de ansiedade, de síndrome do pânico. E foi algo lamentável. E aí o meu alerta com esse vídeo para você que está assistindo é: cuidado com as pessoas que estão no teu ambiente. Ambiente de empresa não existe amigos. Eu deixo isso muito bem claro. Ambiente de empresa não tem essa de amigo. As pessoas que se relacionam comigo no âmbito de diplomacia, de colegas, de companheirismo, essas pessoas do meu ambiente de trabalho, elas são colegas, conhecidos de trabalho e no máximo uma ou duas pessoas estão na lista de candidatos a se tornarem amigos para que a gente possa sair desse ambiente aqui e fazer algo junto de crescimento e desenvolvimento, porque eu enxergo o valor nessa pessoa. E nesse ambiente a qual eu estou aqui, são pouquíssimas pessoas que estão nesse meu rol, de que eu posso dizer que são amigos, entende? Então tem muito essa característica. Dito isso, o alerta que eu deixo para você é: não existe amigos no ambiente de empresa, não existe amigos. Tome cuidado com os segredos que você conta para as pessoas que se aproximam de você, principalmente de mulher para com mulher, ok? Você é novata na empresa, tem sempre aquela pessoa que ela é falsa, manipuladora. Mano, eu observo isso demais. E aí essas mesmas pessoas que causam mal na vida dessas pessoas mais novas, e principalmente nesse ambiente, são as mesmas pessoas que quando acontece algo trágico, elas rapidamente já tratam de chegar nas pessoas a qual elas venderam a ideia e tentar se safar de alguma maneira. Caramba, coitada da moça. Caramba, por que fizeram isso com ela? Por que isso, por que aquilo outro? Sendo que foram uma das pioneiras que acabou fazendo esse tipo de coisa. Então, não confie em ninguém do ambiente da sua empresa. Não conte seus traumas, não conte seus segredos, não conte suas experiências, não conte seus objetivos de vida, suas metas, as suas vontades. Não confunda ambiente de trabalho, onde tem pessoas ali que são seus colegas, companheiros de equipe, com amigos. Ok? Amigos, eles nascem na hora da dificuldade.
E aí, quando você olha para uma pessoa, existem vários testes que você vai fazendo ao longo do tempo para saber se é amigo, e principalmente no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, nós estamos aqui para fazer dinheiro, para pegar o nosso pão de cada dia e alimentar a nossa família. Não existe essa de que, não, é meu amigo, minha amiga. Não existe essa. E às vezes, por falta de maturidade e compreensão nossa, a gente acha que aquele cara que vai para bar, que vai para balada, que sai com a gente, que vai no restaurante com a gente é nosso amigo. Não é amigo, é colega, a qual você pode desfrutar de uma boa companhia. E outra coisa, é muito comum as mulheres confundirem outras colegas como amigas só porque elas ficam contando o segredo umas para as outras. Só que pisa no calo dessa amiga para tu ver se essa amiga não tem uma melhor amiga que pode ser tua inimiga. E ela vai passar todas as informações que você está passando para ela, para essa tua inimiga. E tudo que você falar para um pseudo amigo seu no ambiente de trabalho ou uma amiga sua poderá ser utilizado contra você. Eu observo isso demais, em um nível absurdo, A pessoa, ela pode dizer que simpatiza com você, que conversa, que brinca com você aqui. Quando você vira as costas, a pessoa está falando mal de você. Quando você faz uma coisa errada que a pessoa não gosta, ela sai destruindo tua imagem para todo mundo, até para quem não tem nada a ver. Cara, é comum. Outra coisa, a aparência. A aparência é um dos jogos também feminino. Destruir as pessoas que são da sua mesma semelhança. Ou seja, é característico da mulher destruir a imagem de outras mulheres. Elas arrumam confusão onde não existe confusão do nada. Por quê? É a natureza delas. Outra coisa, elas não guardam segredos. Entenda isso. E principalmente, para você mulher, entenda. Você se conhece, você sabe que dificilmente você guarda segredo. Portanto, não confidencie os seus segredos para outras mulheres, principalmente no ambiente de trabalho. Isso poderá ser usado contra você. E aí o que acontece? Quando você está exposto num ambiente de trabalho a qual as pessoas não pensam em papo de futuro, não pensam em progresso, está sempre envolvido com treta, está sempre utilizando de religiões específicas, e aqui eu já deixo bem claro, eu não tenho nada contra as pessoas de qualquer religião. Eu não ligo para isso. Não ligo se você é preto, se você é branco, amarelo, vermelho, rico ou pobre. Eu não ligo para essas coisas. Se você se identifica como um cachorro, como homem, como eu não ligo para essas coisas. Eu não perco tempo com essas coisas, ok? Só que existem pessoas que, infelizmente, utilizam de artifícios religiosos para ferir as outras pessoas. E acabam dando certos estereótipos a determinadas religiões. Infelizmente, é assim que acontece. Até o dia em que essas pessoas pegar, por exemplo, uma pessoa que também é religiosa e saiba como que funcionam essas coisas, e aí ela pegar em um sério problema, porque mundo espiritual existe. Mundo espiritual existe. Entendeu? E aí, você tem que entender que tudo que você faz tem consequência, pô. Tudo que você faz tem consequência. Tudo que você faz tem consequência. E você precisa estar consciente de que as consequências, elas virão. Entendeu? Uma das consequências de você estar em um ambiente que não é um ambiente de crescimento, de pessoas que prezam por honra, por princípios, por valores, é, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui agora. Aí tem uma galera, vocês devem estar ouvindo no áudio, tem uma galera, todos casados, com mulher, com esposo, com família, e você passa ali no meio deles, estão sempre conversando acerca de porcaria, pornografia, conversa de duplo sentido. E aí quando você fala que você não participa desse tipo de conversa, que você não gosta desse tipo de conversa, as pessoas te têm como estranho, te têm como esquisito. Mas é que o ambiente dessas pessoas, infelizmente, e aqui você pode me chamar de arrogante, mas é real, eu falo a verdade na lata, é real. O ambiente dessas pessoas, e tem algumas que ainda dizem que são religiosas, não, são falsos religiosos. São pessoas que não têm sua espiritualidade bem trabalhada, porque os assuntos delas são assuntos superficiais o tempo inteiro. O que conecta ela com as outras pessoas são assuntos irrelevantes, a qual quem está procurando crescer e evoluir não tem paciência de ouvir. Você trata com respeito, você trata com carinho, você trata com educação. Porém, você não pode confundir isso com amizade genuína.
Porque o cara que trai esposa, o cara que vive de piada com outras mulheres casadas, o cara que vive andando em festas, em baladas, em boteco e não consegue se controlar, esse cara não é amigo de ninguém. A primeira oportunidade de te ferrar, ele vai te ferrar. Então entenda bem, o ambiente que você está influencia completamente. Então entenda, o ambiente a qual você está influencia você para o bem ou para o mal. E dificilmente você vai conseguir vencer o ambiente. Portanto, o conselho é, pule fora enquanto é tempo. O ambiente que eu estou aqui já está me comunicando que eu preciso sair com a máxima urgência. E eu venho me preparando para isso. Literalmente. Para que isso possa acontecer. Porque o ambiente a qual eu estou, literalmente, é incompatível com aquilo que eu acredito e o que eu quero me tornar. Ah, Micael, isso é arrogância. Não é arrogância, é realidade. Realidade. Tem pessoas que são conformadas com a situação que elas estão. Eu não sou conformado. Eu não tenho paciência para estar num ambiente onde as pessoas estão falando o tempo inteiro de assuntos promíscuos, de besteira, de futebol, de bar, de balada, de fumar. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu influencio, sim, essas pessoas para refletir acerca das suas ações. Eu influencio. Aí você pode dizer, mas Jesus andava com prostitutas, Jesus andava com um monte de gente. Jesus, ele não andava. Jesus, ele pregava para essas pessoas. Você pega a Bíblia e começar a ler o Novo Testamento, você vê que Jesus, ele estava andando com seus discípulos, a multidão ia atrás dele e as pessoas vinham até ele. E quando as pessoas vinham até ele, ele perguntava se as pessoas acreditavam que ele poderia fazer alguma coisa, elas falavam que acreditavam, ele realizava alguma coisa. E em algumas ocasiões, ele foi até casas específicas e nas casas específicas a qual ele foi, algo aconteceu que transformou a natureza daquelas pessoas. Mas no convívio particular dele não era com pessoas que andavam quebrando princípios nem valores. Pelo contrário, eram pessoas que faziam isso em tempos antigos e que agora tiveram a sua vida transformada por completo. Então não confunda intimidade com ambiência. Ok? A nossa intimidade é com aqueles que são semelhantes a nós. Que pensam em impactar, em transformar. Você só vai dar acesso a pessoas que de fato são confiáveis. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso à nossa intimidade. Porque se qualquer pessoa tiver acesso à nossa intimidade, isso se torna um problema, um baita de um BO. E ambiente de empresa é um dos ambientes mais perigosos que tem, porque junta gente de todos os níveis, de todos os tipos de caráter, e na maioria das vezes está um tentando ferrar o outro, e todo mundo fingindo que são amigos. Aprenda essa lição. É assim que funciona. O mundo real é esse. E nós estamos tão acostumados a mentir que quando a gente faz a pergunta inicial do vídeo, você trairia a pessoa a qual você ama? A gente tenta criar um monte de mecanismos de defesa para dizer que não trairia, sendo que na realidade a gente sabe que se você se ausentar por um longo período de tempo, o teu corpo ele começa a se acostumar com a ausência daquela pessoa. Se você não der atenção, a outra pessoa começa a se tornar carente e automaticamente ela começa, de maneira inconsciente, a buscar por atenção. Então, se tiver o estímulo certo, ela cederá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já dizia o ditado popular. Então, portanto, quanto mais like você deixar, quanto mais comentário você colocar aqui, quanto mais vezes você compartilhar, mais aumentará a probabilidade desse canal alcançar pessoas. E também aumentará a probabilidade de mais vidas serem impactadas e transformadas. Portanto, eu agradeço você por ter assistido até aqui. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dessa reflexão. E para mim é uma honra, é um prazer receber cada um dos senhores. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tamo junto, vazes.